Houve um homem de Ramataí-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos que esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia seguinte, em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos, e isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra, a Penina, a irritava. Por isso Ana se pôs a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que é que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, e quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto ao pilar do templo, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios, porém, se moviam, porém não se ouvia uma voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque grande é a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Vamos orar? Pai, o nosso coração, Senhor, está vulnerável para que a Tua palavra possa nos abençoar. Nós temos dificuldades, ó Deus, na nossa vida, enfrentamos problemas, sim, Senhor, em tudo aquilo que fazemos, em que vivemos, e nós temos sonhos, ó Deus, também para que possam se realizar. O que eu quero te pedir, Pai, é que nessa noite de bênção, em que nós vamos ser gerados novos músicos, ó Pai, que vão adorar o Teu nome, possa ser gerado também, ó Deus,
na nossa vida física e espiritual, as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Fica conosco, nos abençoe e nos orienta em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se você pode, aplauda o Senhor. Existem histórias reais que dificilmente essas histórias vão ganhar manchete. Vão ir para a rede social, vão entrar no telejornal, vai alcançar uma revista ou um jornal, mas são histórias que marcam verdadeiramente a vida de quem as viveu. Quando eu olho para todos vocês aqui hoje nessa noite, talvez a minha história possa falar com você de alguma maneira, mas nenhuma história, nem a minha nem a de outra pessoa, fala tanto com você quanto a sua. Talvez ninguém ouviu o seu testemunho, talvez você nunca publicou numa rede social, nunca fez um vídeo, talvez você nunca compartilhou com alguém, mas a sua história ela é real e ela marcou a sua vida. Você tem uma história. E uma coisa que a gente não pode negar, e isso eu posso falar de fato, porque na minha própria família eu vejo pessoas que querem que isso aconteça e o tempo passou e não aconteceu, é que é de uma mulher jovem que sonha em um dia ser mãe. Eu paro para pensar, quando você dá um brinquedo para um menino, você vai dar para ele um carrinho, você vai dar para ele uma chave de fenda, você vai dar para ele um martelo, porque você está pensando que o seu filho vai ser um motorista, vai ser um pedreiro, vai ser alguma coisa assim. Mas quando você dá um presente para uma menina, o primeiro presente que você dá para ela é uma boneca para que ela possa entender qual é o seu ofício. Quando a gente vê Deus formando a mulher ela vem com um propósito de ser a ajudadora do homem, naquilo que Deus designou o homem para fazer. Mas quando a gente para continuar o texto e entender, a gente vê que os dois juntos têm uma missão de povoar e de multiplicar quem são sobre a face de toda a terra. A mulher é responsável por gerar, desde a origem. Isso não é novo, isso não é da meia-idade, mas isso é do princípio de todas as coisas. As mulheres que estão aqui, as mulheres que estão em casa, as mulheres que estão no mundo nesse momento, elas têm sobre si esse ofício de gerar outras pessoas. E a mulher sonha, imagina, às vezes quando solteira, guarda suas roupas, ali de enxoval de criança. Eu vejo isso, como disse para vocês, acontecer na minha família. Eu tenho parentes que têm um enxoval de uma criança que ainda não nasceu e que nem anunciou o seu anúncio. Não tem um atraso de menstruação, não tem uma sombra de dificuldade, não tem. É uma criança que ainda está sendo gerada em sonho. E essa história se identifica muito com a história de Ana, uma mulher que sonha em ser mãe, mas não consegue. Tem vontade de ter um filho, mas não pode. Quando nós olhamos para esse texto, ela está dentro de uma casa onde o seu marido tem outra esposa. E um recado para os homens aqui, isso era em outro tempo, no nosso tempo não pode. Mas Eucana tinha duas mulheres, e uma frutífera, ventre aberto. No que nós lemos aqui, nós vemos filhos e filhas, que Penina tinha dado a Eucana. E em contrapartida, Ana não conseguiu realizar o seu sonho. Nós vemos uma mulher crente, que vai adorar ao Senhor, que vai louvar ao Senhor, que vai celebrar o seu nome. O lugar da adoração é a terra de Siló, é lá que a arca da aliança está. Ofni e Finéias são os trabalhadores do templo, do tabernáculo nesse momento, enquanto seu pai Eli é o sacerdote. E Ana não tem aquilo que quer, está indo louvar ao Senhor. Não tem aquilo que sonha, está indo louvar ao Senhor. No seu louvor ao Senhor, ela pede aquilo que quer, mas Deus ainda não dá, mas Deus ainda não faz, mas Deus ainda não realiza. Pastor, Deus pode todas as coisas, mas se pode, por que não faz agora? Sendo que eu oro, que eu clamo, que eu choro, que eu peço, que eu adoro, por que Deus não faz agora? Por que Deus não realiza como eu quero?
Porque não é segundo a minha vontade. E fica claro no texto que Deus fechou a madre. Não é ela que não quer ter, não é um problema de saúde que não permite acontecer, mas é a própria vontade de Deus que nesse momento ela não vai ser mãe. Um culto, 2 cultos, 1 ano, 10 anos, o tempo passa e essa mulher não gera, essa mulher não frutifica. E um dia ela vai para a casa do Senhor, mas a sua tristeza é muito grande, a ponto de seu marido olhar para ela e falar: poxa, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. E ela fala: eu só queria um filho, mas eu não consigo ter. Essa questão da mulher ser mãe, não poder, é muito difícil. Quando a gente olha para a história de Jacó, Raquel vira para ele e fala: dá-me filho, senão eu morro, eu quero ser mãe. E aqui a gente vê que Deus está fechando o ventre. Ela fica triste, vai para a presença do Senhor, começa a orar, começa a clamar, começa a pedir, a ponto de ser tida por embriagada, bêbada. Volta para casa. Lugar de gente bêbada não é na casa do Senhor. A casa do Senhor requer gente santa. Se não bastasse o seu desejo não realizado, a perseguição de Penina, que é implacável, a cada filho que nasce uma zombaria, a cada filho que nasce um escárnio, a gente vê o próprio sacerdote, o homem da casa de Deus, dizendo para ela: olha, você está bêbada, volta para casa, aqui não é o seu lugar. E ela diz para o sacerdote: não me tenha por embriagado, eu sou uma mulher que tenho a alma amargurada. E a gente sabe, irmãos, trocar de carro é um desejo que, se a gente realizar ou não, passa. Mudar de casa é um desejo que, se a gente realizar ou não, passa. O que Ana está dizendo é: o que eu sinto só passa quando se realizar. Enquanto não realizar, a amargura vai permanecer. Eu ficarei amarga, eu serei triste, infeliz, se isso não acontecer. E quando Eli ouve essas palavras, ele fala: olha, então que Deus se lembre de você, que Deus realize conforme você está falando, que Deus faça do jeito que você está pedindo. E o que é que Ana decidiu fazer dessa vez? Durante todos os anos, vezes que talvez ela sonhou e foi à casa de Deus pedir, uma coisa que é clara é: Ana nunca fez o que ela está fazendo agora. O que ela fez sempre foi: Deus, eu quero para mim, realiza o meu sonho, tem que ser do meu jeito, vai ter a minha cara e vai fazer o que eu quero. Não foi assim que eu disse no começo? Por que a gente dá um martelo para o menino quando ele cresce, quando ele nasce? Porque a gente quer que ele seja um mestre de obras. Por que a gente dá uma boneca? Imagina a Manu, ganhou um monte de boneca do pai e da mãe. Imagina a Ana, quando era menor, ganhando ali uma boneca da mãe e do pai. Assim vai ser a neta agora da missionária Sandra, que há de nascer para a glória de Deus. O neto do pastor Haroldo também, que vai nascer. Vamos ver o que vai ser. A gente quer para a gente. E a gente nunca pergunta para Deus o que é que Deus quer que seja. A gente diz que vai colocar na informática, na engenharia, aqui e aquilo outro e acolá, mas a gente não fala: Deus, o que é que o Senhor quer que seja o meu filho? E aqui Ana, ela muda a chave da sua oração. Deus, se o Senhor realizar o meu sonho de ser mãe e nascer um menino homem, eu não quererei ele para mim, eu vou entregar ele para o Senhor. Será do seu jeito, será para a tua glória, vai viver para o teu reino, vai cumprir o teu propósito. E da boca do sacerdote está falando assim: seja do jeito que você disse. Existe uma palavra profética liberada sobre ela. Seja do jeito que você falou, conforme você pediu a Deus. E o que ela estava pedindo para Deus é: Deus, se o Senhor me der, não é meu, é seu. Se o Senhor me entregar, eu te entrego. Se o Senhor me der, eu te devolvo. É tudo o que eu quero, mas eu decido abrir mão para a glória do teu nome. E ela volta para casa com uma palavra. Eucana sempre fez o seu papel de homem, mas nesse dia Deus vai se lembrar dela. E o que é que Deus se lembra? Tem alguém que tem algo para me entregar.
Pergunta para quem está do seu lado: você tem algo para entregar para Deus? Fustiga esse irmão aí, pergunta para ele se você tem algo para entregar para Deus. Porque esperando de Deus eu sei que você tem. Quem não está esperando algo de Deus? A questão é, Deus está esperando algo seu? E Ana é alguém que levanta a plaquinha e fala: Deus, se o Senhor precisar de um menino, homem que não passe navalha na cabeça dele, o filho é meu. Eu deixo na tua casa, vai viver para a tua glória. Depois que sair do peito eu entrego para ti. E o que a gente vê Deus fazer? Deus se lembrou de alguém que tinha uma dívida com ele. E Deus falou: é hoje que eu vou requerer aquilo que é meu. Ana gera, e a gente sabe da história, vai nascer um dos maiores profetas de todo o tempo, que é o profeta Samuel. Samuel é alguém que consegue ter sobre sua vida 3 ministérios, e pouquíssimas pessoas tiveram isso. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta e Samuel foi sacerdote. Mas o que eu quero falar hoje? Sonhos que vivem com o passar do tempo. Essa menina não começou, irmãos, a querer um filho no seu casamento. A Bíblia não diz isso. Mas a gente sabe de algumas coisas que quando a gente é pequeno a gente almeja isso. E embora a Bíblia ela não diga isso para nós de forma clara, o texto nos permite compreender que maternidade sempre fez parte dos sonhos de Ana. E ninguém mesmo vai sofrer por aquilo que nunca desejou. A gente só sofre por não ter aquilo que a gente quer. Se a gente não se importa, não tem dor. Se a gente não quer, não tem dor. Se a gente não espera, não tem dor. Todo mundo que sofre, sofre por causa de algo que quer. E o que a maternidade é para Israel? O que a maternidade é? Como ela é vista para esse povo? Primeiro, bênção de Deus. E o que Ana queria? Ser abençoada. A segunda coisa que maternidade é, sinal de continuidade. A minha vida não vai acabar em mim. Tem continuidade, tem posteridade, tem legado. Olha como isso é importante. Abraão, pai da fé, que nós falamos sobre ele aqui na semana passada, é alguém que está claramente dizendo para Deus: Deus, eu sei que o Senhor vai me dar tudo isso, mas tem um problema. Quem continua isso depois de mim? Quem é que vai herdar tudo aquilo que o Senhor tem me dado? Quem vai receber a herança do que o Senhor me abençoou? Então maternidade é continuidade, maternidade é expressão de alegria e de honra. E de onde é que a gente tem isso? Salmo 127:3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Irmã, se você já é mãe, tem alegria no Senhor, porque Deus já te abençoou e muito. Se você tem um, você é abençoado. Se você tem 2, você é abençoadíssima. Se você tem 3 ou mais, você é mais do que abençoada. Ô glória! Mas ninguém tem mais que Ana aqui. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Salmo 113:9, o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Olha o que a palavra está dizendo: ventre fechado, Deus abre. Mulher estéril, Deus transforma. Se olharmos para a esterilidade como doença, Deus cura, tira a tristeza e faz essa mulher que foi infeliz por não ter gerado, se tornar alegre mãe de filhos. E o que Ana carrega no seu coração é esse ideal. Eu quero ser marcada pela bênção do Senhor. Eu quero ter na minha vida alegria. Seu sonho não era egoísta, estava alinhado à cultura e às promessas de Deus para o seu povo. E deixa eu dar um recado da parte de Deus aqui para você. Guarde isso sempre, irmão. Sonhar não é pecado. Principalmente se o seu sonho está dentro do contexto de vida que Deus te chamou para ter. E olha só quem nós somos.
Nós não somos, irmão, o povo para ser a escória da terra. Nós somos aqueles que fomos para ser chamados de cabeça, aonde quer que a gente esteja. Nós não fomos escolhidos para viver uma vida de humilhação. Pelo contrário, nós fomos chamados e separados para ser a coroa da glória de Deus sobre a face da terra. O seu povo, esse povo já foi Israel, mas hoje é a igreja. E aí, como igreja, você tem liberdade de sonhar aquilo que Deus tem te prometido. O que Deus te prometeu? Você é luz dessa terra. Você é sal para esse mundo. Sobre sua vida tem autoridade. Deus não te chamou para você viver uma vida de miséria. Deus te escolheu para você ter uma vida tão farta a ponto de você abençoar a vida de outras pessoas. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? E isso não é pecado. Sonhar não é pecado. A nossa dificuldade é quando o nosso sonho entra em atraso. Era para ontem, Deus, mas o Senhor não fez. Eu queria, Deus amado, para o ano passado, mas o Senhor não realizou. Ah, Senhor, olha só, já se passaram 5 anos, mas eu ainda não estou vivendo aquilo que quero. E deixa eu falar algo da parte de Deus para todos vocês aqui. Deus não reprova sonhos legítimos. Deus não reprova sonhos legítimos. Se Ele não está fazendo, é porque Ele quer nos levar para uma situação de dependência profunda dEle. E o que Ana sempre fez? Deus, me dá que eu cuido, me dá que eu dou o nome, me dá que eu escolho o ofício, me dá que eu digo quando casa, me dá que eu digo como vive. Mas de repente o atraso faz com que ela dependa tanto de Deus, que ela fala: Deus, me dá que o Senhor cuida, me dá que o Senhor escolhe o nome, me dá que o Senhor escolhe o ofício, me dá que o Senhor usa como o Senhor quer. Talvez o teu sonho não tenha acontecido ainda, irmãos. Não é porque Deus não quer realizar, é porque teu sonho depende muito de você. É porque teu sonho depende muito da tua força, ou porque no teu sonho não terá participação de Deus. Ana tem um tempo na vida dela que é o tempo de sonhar, assim como você tem, e Deus manda te dizer: eu não reprovo sonhos que são legítimos. Se você tem um sonho legítimo alinhado à promessa de Deus para a sua vida, fique tranquilo, no tempo certo Deus vai fazer. Ana não tem seu sonho realizado quando quer, e aí a gente vem o segundo tempo na vida de Ana em relação ao seu sonho, que é o tempo da frustração. Ana quer, mas não consegue ter o que ela quer. Após o casamento, ela entra no período mais doloroso da sua história. E presta atenção, não é porque o casamento é ruim, o casamento é uma bênção. Amém, igreja? Você pode repetir comigo: meu casamento é uma bênção. Só os solteiros agora: o meu casamento será uma bênção. Glória a Deus, tem gente de fé aqui. Todo mundo junto agora: o meu casamento é uma bênção. O problema não é o casamento, o problema é o sonho que não se realiza. E quando as coisas não vão dando certo, o que a gente pensa em primeiro lugar? Vou acabar com esse casamento. Mas Deus não quer que o casamento acabe. O problema de Ana nesse momento é o sonho dela, que pelo tempo que ela quer não está acontecendo. E o texto é diretamente teológico. Deus fechou o ventre de Ana. O problema não é o Cana, o problema não é o tempo. O texto está mostrando que é a vontade de Deus, e aí a gente vê, pela vontade de Deus, 3 elementos de sofrimento surgir. Primeiro, a esterilidade. Mulher não foi feita para ser estéril, mulher foi feita para gerar. Se você está estéril, você está sofrendo. Segundo, a provocação de Penina. Já viu criança quando ganha um brinquedo que a outra não tem? O que a criança faz? Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Só que Ana não tem nenhum. Penina tem um, tem 2,
tem 3, tem 4, tem 5. E a cada filho que nasce, ela aumenta a provocação. A cada criança que surge, ela fustiga ainda mais a vida de Ana, dizendo: olha só, eu sou abençoada, eu honro meu marido e você não. Eu faço o que você não faz, eu vivo o que você não vive, eu tenho o que você sonha em ter e não tem. E a gente vê esse elemento ser um agravante na vida de Ana. Como é conviver com alguém que não te motiva, não te ajuda, não intercede, não te fortalece, pelo contrário, só te fustiga, dizendo que você não vai conseguir realizar, mas que ela pode. Isso é doloroso, isso machuca. E um terceiro elemento que a gente vê é a incompreensão emocional do marido. E escute, irmãos, eu já tive minha esposa triste um dia, e eu achava que a alegria dela seria suficientemente realizada em mim. E não pode, irmãos, um mero mortal como eu ser a plenitude da alegria da minha esposa. Eu posso fazer parte um tantinho disso aqui, mas quantas vezes eu e Carla ali, eu vendo Carla tal, Carla, mas eu estou aqui, e ela, poxa, eu nem queria você na minha frente, Haroldo. Eucana é alguém que está emocionalmente agora perdido, porque não consegue compreender a situação. E em vez de entender o que ela está passando, ele fala: olha, Ana, eu não sei por que você está assim. Eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Se fosse, ela não chorava. Se fosse, ela não estava triste. Se fosse, ela não estava amargurada. Ele não é melhor do que 10 filhos. Ele não é melhor do que 5. Ele não é melhor do que 1. E às vezes nós vemos maridos emocionalmente frustrando a vida das suas esposas, porque talvez o papel dele aqui não era só dar comida e dizer para ela: eu estou aqui. Talvez o papel seria compreender a dor que ela está sentindo. 1 Samuel 6, Penina provoca excessivamente para irritar. 1 Samuel 8, Eucana, seu marido, diz: Ana, por que você está chorando e não quer comer? Fui eu que fiz a comida, fui eu que assei o churrasco, sou eu que fiz o pudim, está aqui, meu amor, por que você não quer? E aí a Ana vive um conflito entre o quê? Promessa e realidade visível. A promessa de Deus: bendito o ventre, o fruto do teu ventre. Bendita a mulher, feliz é a mulher que gera filhos. E aí essa é a promessa de Deus, que existe um galardão para a mulher que gera, mas existe uma realidade visível. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de casamento e a barriga não cresce, e a menstruação não atrasa. E às vezes somos nós que estamos sofrendo entre aquilo que Deus falou que é para a gente ser, e o tempo que passa, e a realidade que a gente está vivendo é outra. Entre aquilo que Deus pode fazer, e a gente sabe que Ele é poderoso para isso, mas os dias que nós estamos vivendo, que mostra que o nosso dia a dia é outro, e aí parece que nós não somos como as outras pessoas. O conflito de Ana agora é entre fé e dor. Vivo pelo que creio ou vivo pelo que sinto? Pelo que creio, Deus pode fazer. Pelo que sinto, está doendo demais. Pelo que creio, Deus é poderoso para entregar. Pelo aquilo que sinto, me dá vontade de tirar minha própria vida. Pelo que creio, Deus, não existe impossíveis para Ele. Pela minha dor, existe impossíveis para Deus. Uma outra coisa que a gente aprende é a esperança versus o silêncio. Ana é alguém que tem esperança. Ela vai na casa de Deus para adorar. Ela vai na casa de Deus para servir. Ela é tida por embriagada porque ela está falando baixinho demais. E às vezes o nosso coração, irmão, está aqui. Ou a gente declara a esperança que a gente tem, ou a gente vive em silêncios. E grave o que eu vou te dizer: há momentos que Deus não explica, mas o fato de não termos uma explicação não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Você não está compreendendo? Isso não fez Deus parar de trabalhar.
Você não está entendendo? Isso não fez Deus parar de trabalhar. Você não tem uma explicação? O Deus que eu sirvo não dorme, não cochila, Ele continua trabalhando. E o que a gente aprende? A demora não é rejeição, é preparação. Pegue na mão de alguém que está do teu lado aí e pergunta para essa pessoa: você está pronto para viver o que você pede para Deus? Pergunta aí com fé, com confiança, porque o seu pedido mostra que você quer. Mas será que você está pronto para viver o que Deus está ouvindo você pedir? E aí você vive um momento frustrante, porque eu quero, Senhor, mas Deus fala: calma, você ainda não está pronto. Eu quero, Senhor, e Deus fala: calma, só mais um minuto, esse não é o momento. Eu quero, Jesus, e Deus fala: calma, ainda não, eu tenho que preparar você muito mais para você viver aquilo que eu vou dar. E grave bem o que eu vou te falar: Ana não será mãe de qualquer um. Ana vai ser mãe de Samuel. E Samuel não é alguém que vai cair no esquecimento. Samuel é alguém que Deus vai usar para marcar a história do seu povo. Não está demorando, irmãos, porque Deus não se importou com o pedido de Ana. É apenas Deus preparando uma mãe para ter e gerar um dos maiores filhos que a nação de Israel já viu. Deixa eu falar algo da parte de Deus para você aqui: a tua bênção não é pouca coisa, a tua bênção é grande. O milagre que Deus vai fazer na tua vida não é pouca coisa, é um milagre grande. A transformação que Deus vai operar na tua vida não é pouca coisa, é uma grande transformação que vai marcar a história de pessoas. Deus não está dizendo que rejeitou, Deus só está te preparando para o que vai acontecer. E não adianta receber e não estar pronto, porque ganha hoje, perde amanhã, ganha hoje, joga fora amanhã. É Deus falando: calma, a hora que eu entregar para você vai permanecer na tua mão para sempre. Aleluia! E aí o que a gente vê? Deus não está nem aí para Ana, e isso é mentira. Talvez é o que você diz: Deus não está nem aí para você. E deixa eu te falar, que mentira boba você caiu. Que mentira triste você tem vivido. Você me ajuda aqui? Essa é a hora da gente tocar o coração. Traz aquela sentimental agora que a gente vai moer o coração desses irmãos aí. Que mentira triste você viveu. Que semente maligna o diabo plantou no seu coração. Por que não você? Por que não sua casa? Por que não sua história? Já percebeu que é interessante? Todas as pessoas que Deus chama, Jefté, Gideão, Saul, Jeremias, eles sempre vão abrir a boca e dar uma declaração muito comum. Por que eu, sendo que eu sou da menor tribo de Israel? Por que eu, sendo que eu sou da tribo mais fraca, da menor, da mais pobre? E aí começamos a pensar que Deus não está fazendo porque eu não tenho direito, porque eu não mereço. E aí esse texto começa a me mostrar que Deus não está fazendo porque não é o momento, eu não estou pronto. A Ana não parou de cultuar, a Ana continuou cultuando, ela continuou servindo, ela continuou fazendo, mas teve um momento que ela falou: Deus, eu estou pronta, pode me dar que eu te entrego, é melhor na tua mão do que na minha. Mas não é o que você quer, Ana, é o que eu quero agora para a glória de Deus, não para a minha própria vontade. E aí parece que quando é para a glória de Deus a gente perde, e não perde, irmão. Ana fica com Samuel lá na vida dela o tempo inteiro lá, até ela entregar na casa, e a gente vê o filho dela crescendo na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa, alguém que não podia ser gerado.
E aí depois do tempo do sonho, e do maior tempo que é o tempo de esperar e não acontecer, a gente vê o tempo da intervenção divina. E escute, que fique claro para todos vocês aqui, vai chegar o tempo que quem entra na tua história é Deus, para fazer o que você não pode fazer. 1 Samuel 1,11, ela faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição e te lembrares de mim, não te esqueça da tua serva e lhe deres um filho, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana não negocia com Deus, Ana consagra. Vou repetir, para você entender. A gente tem uma mania, de às vezes com dízimo e oferta, chegar assim e falar: Deus, eu vou dar 10, o Senhor me dá 20. Deus, eu vou dar 100, o Senhor me dá 1000. Deus, eu vou dar 1000, o Senhor me dá 10.000. Eu sou dizimista e sou ofertante, Senhor. Não, Ana não negocia. Ana não está dizendo: Deus, me dá um filho que eu te dou. Ana está dizendo: Deus, me dá um filho que eu consagro ele ao Senhor. Olha o que ela abre a boca para dizer: sobre a cabeça do meu filho não se passará navalha. E isso é o voto que Deus ensinou o seu povo a fazer lá atrás, que é o voto do nazereado, aonde a criança, homem, quando nascesse, não podia tocar em coisa morta, não podia beber bebida fermentada e não podia cortar o seu cabelo. É o voto de Sansão que a gente vê depois se manifestar em Juízes. E o que ela está dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho vai viver para a glória do teu nome. Se o Senhor me der um filho, esse filho vai viver conforme a tua vontade. Se o Senhor me der um filho, esse filho vai fazer menção de quem tu é. Esquece quem eu sou, Senhor. Eu realizei o desejo de ser mãe, mas o Senhor vai realizar o seu desejo de ser Deus, como o Senhor quiser, através da vida do meu filho. E aí, quando a gente muda a nossa vida, quando a gente transforma os desejos íntimos do nosso coração, o que a gente vê? Vê a resposta vir no tempo certo. E o tempo certo mostra que quando Eucana conhece a sua mulher mais uma vez, tem relações com ela, a Bíblia diz que Deus se lembra. Eu estou aqui hoje, nessa noite, para trazer uma palavra da parte de Deus para você. Se você tem feito a coisa certa, esse é o tempo de Deus se lembrar da tua história. Se você tem plantado a semente certa, esse é o tempo de Deus trazer à vida aquilo que você tem semeado. E a pergunta é: no ano passado, o que você fez? Foi mais uma vez pensando em você? Foi mais uma vez querendo para você? Foi mais uma vez? Ou foi o ano que você virou a chave? Deus, agora não é mais eu, agora é o Senhor e eu, agora é a tua vontade e a minha, agora somos nós dois para viver o mesmo propósito. E aí eu quero te falar da parte de Deus. Se plantou certo, se prepare. Deus está se levantando do trono com uma palavra na boca. Eu me lembro da minha serva, eu me lembro do meu servo, eu me lembro do meu filho, eu me lembro do meu povo. Mas pastor, Deus se atrasou? Não! Foi a gente que não se preparou como devia. Foi a gente que não clamou como podia. Foi a gente que achou que é só vir e participar que Deus tem a obrigação de fazer. Mas Jesus, Tiago, eles vão escrever e vão falar: pediste e não recebeste porque pedistes mal. Não é o fato de Deus ouvir que faz Deus atender. O que faz Deus atender é o que Deus tem ouvido. Não é só dizer para Deus: me dá, porque se fosse assim todo mundo tinha o que estava buscando. E eu te pergunto: o que é que Deus tem ouvido de você? Já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem gente aqui que tem 9 anos nessa igreja. E qual tem sido o sacrifício que você tem trago a Deus? Aquele que só tem um retorno para você, ou aquele que vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado? Se você quer escolher uma vida que glorifica a Deus, se prepare, porque Deus vai intervir na tua história e todos os teus sonhos serão realizados.
O nascimento de Samuel não é só biológico, é também teológico. E por que eu digo isso? Deus transforma dor em propósito. Tem algum crente que crê naquilo que sai da tua boca hoje aqui nessa noite? Em algumas igrejas, aqui nessa, a gente chama esse crente de profeta. Tem profeta aqui hoje nessa noite aqui? Pegue na mão de 2 crentes aí perto de você e diga para ele: ei, se prepara, porque Deus vai transformar a sua dor em propósito. Oh glória, se ele não adorar o nome do Senhor, você vai falar mais uma vez: ei crente, se prepare, porque Deus vai transformar a sua dor em propósito. Não doeu à toa, não doeu sem sentido, doeu porque Deus tem um plano, porque Deus tem um propósito. Deus tem visto desde o primeiro dia que você orou, Deus tem visto desde a primeira hora que você clamou, e Ele está se levantando do trono para dizer: eu estou me lembrando de você hoje nessa noite. Essa é a noite de eu abrir a madre, essa é a noite de eu fazer a semente germinar, essa é a noite de eu abrir o céu, essa é a noite de eu quebrar as cadeias, essa é a noite de eu repreender a enfermidade. Tem alguém que pode abrir a boca aqui hoje nessa noite e adorar o nome do Senhor, porque Deus está dizendo que o teu dia de amanhã não será igual ao teu dia de hoje, porque hoje nessa noite Deus está se lembrando de você. Aleluia! O que essa história ensina para mim? Sonhos podem esperar. Dores podem ensinar, e orações sinceras mudam destinos. Eu quero que vocês fiquem de pé no seu lugar. Wanderson, não apaga ainda, por favor. O que Ana fez? Ela foi diante da arca do Senhor e ela se colocou ali para poder orar e falar com Deus. Irmãos, a única coisa que Eli fez foi dizer: seja feita conforme a vontade do teu coração. Essa vai ser a única coisa que eu vou fazer, mas eu vou dar a chance de você vir aqui à frente do altar fazer a sua oração. Se você tem um sonho que ainda não se realizou, se você acredita que Deus pode fazer alguma coisa na tua vida que você espera muito, dê um passo de fé e vem aqui. Ajuda a gente aqui, Carlos. Priscila já ficou aqui à frente.